Oi, gente, tudo bem? Finalmente apareci, né? Minha mãe tava internada ontem, aí nem deu pra me fazer vídeo, foi muita coisa que aconteceu. Aí eu tô aqui agora, minha mãe tá bem, graças a Deus, já fora de perigo. Caso que ela tá com o coração ruim. Aí agora ela tá melhor, mas tem que ter cuidado ainda, tem que ter repouso, um monte de coisa. Aí eu tô cuidando dela. Aí vou começar a fazer vídeo hoje, tá? Vou voltar os vídeos tudo certinho, que ontem foi muito corrido. Minha mãe tava muito doente, ela foi internada. Então, é isso. Acompanhe os vídeos de hoje. É só isso que eu queria dizer. É isso. Kisses.